A história começa com um menino chamado Soji, cuja irmã Akari está doente com uma doença mortal e ele não tem dinheiro para pagar pelo tratamento dela. Então ele cria conteúdo online para iscas de raiva. Ele ataca outro criador sem provocação, o que faz com que todos não gostem dele. Mas ele só se preocupa em ganhar dinheiro para salvar sua irmã. Ele visita Akari no hospital, mas a encontra sentada e diz que ela precisa se deitar, mas ela percebe que esteve descansando o dia todo e se pergunta por que ela não respondeu às nossas mensagens. Ele explica que precisava cuidar de alguma coisa e comenta que trouxe bolo pra ela, mas ela sabe que ele também gosta de doces, então se pergunta quantos ele já comeu. Ele diz a ela que só tinha 3, mas ela pede um número real e ele admite que tinha 6 ou 7, ela o repreende por não seguir a dieta e decide comer seu bolo como punição, mas de repente começa a tossir, o que o deixa preocupado. Ela pede desculpas por assustá-lo e explica que não sabe o que há de errado com seu corpo, mas ele diz pra ela não perder as esperanças, já que eles visitarão os EUA para a cirurgia no próximo mês. Ela fica feliz em ouvir isso, mas percebe que não quer ser um fardo pra ele, então ele garante que dinheiro não será um problema porque encontrou um ótimo emprego de meio período. Ele se lembra de como o diretor do orfanato os ensinou a nunca machucar os outros, mas sabe que seu único talento é lutar pra não conseguir um emprego decente. Ele sabe que as pessoas não gostam dele, mas não se importa com sua reputação, pois está disposto a queimar o mundo para salvar sua irmã. Um mês depois, vemos pessoas falando sobre Soji, já que ele não postou um vídeo novo, e começam a se perguntar se ele se aposentou. Vemos Soji comendo um pudim, mas de repente ele recebe uma mensagem de Akari e ela diz que se sente melhor agora, o que o deixa aliviado. À noite, Soji adormece segurando seu telefone, mas acorda ao sentir a presença de alguém e um garoto chamado Kuro de repente o ataca com um martelo. Soji percebe que ele está tentando destruir seu telefone, então ele o agarra e corre para fora, mas Kuro o segue e dá outro golpe. Ele bloqueia o martelo e começa a revidar, mas Kuro se esquiva do ataque e continua mirando em seu telefone. Kuro revela que viu os vídeos de Soji, e Soji acha que ele deve tê-lo machucado no passado, então ele pede desculpas por seu conteúdo. Ele implora a Kuro que poupe seu telefone, pois precisa dele para entrar em contato com sua irmã, mas Kuro explica que precisa destruí-lo e diz que Akari já está morta. Soubemos que há um mês, Soji assistiu Akari falecer, mas ele não conseguiu aceitar, então nem foi ao funeral dela. Ele continuou mandando mensagens para ela, e um dia ela respondeu dizendo que ele precisava se alimentar de forma saudável, o que o fez acreditar que ela ainda estava viva. No presente, o telefone de Soji começa a falhar e Akari aparece na tela, o que o deixa feliz, mas Kuro o arranca de suas mãos e o quebra com seu martelo. Eles ficam chocados porque não quebrou, e Akari sai do telefone enquanto agradece a Soji por sempre protegê-la, mas de repente ela se transforma em um monstro. Kuro intervém para protegê-lo e nota que ela não é mais sua irmã, revelando que ele está conversando com um fantasma. Kuro explica que os fantasmas costumavam ficar presos em lugares onde as pessoas passavam a maior parte do tempo. Mas no mundo de hoje, as pessoas passam muito tempo ao telefone, por isso os espíritos começaram a aparecer nas redes sociais. Ele revela que quando a conta de mídia social de uma pessoa falecida se transforma em fantasma, eles chamam isso de conta fantasma. Mas como ele não conseguiu destruir o telefone a tempo, ele agora precisa lutar contra ela. Ele observa que os ataques físicos não funcionam contra fantasmas depois que eles aparecem. Então ele larga o martelo e pega o telefone, enquanto explica que os métodos tradicionais de exorcismo não funcionam com fantasmas digitais. Ele tira outro martelo de seu telefone, enquanto explica que eles também devem digitalizar seu poder espiritual para exorcizar fantasmas e acerta vários golpes em Akari, mas Soji não aguenta e implora para que ele pare. Kuro manda ele acordar porque sua irmã já está morta e explica que todos sofrem depois de perder alguém importante para eles, mas eles precisam aceitar isso e continuar vivendo. Akari sai completamente do telefone e Soji tenta acalmá-la, mas Kuro o empurra de volta. Ela o manda voando e prende Soji em sua boca, dizendo que ele está indefeso sem ela. Então ele se lembra de como sua irmã sempre se preocupou com ele e pensa que ele é o motivo pelo qual ela não pode deixar este mundo. Mas ele aproveita sua energia espiritual e Akari o deixa ir quando ele finalmente aceita que ela se foi, e Kuro fica surpreso ao tirar chamas azuis de seu telefone. Ele percebe que os poderes de Soji despertaram, mas as chamas o lembram de alguém. Akari corre até Soji, mas ele diz que ela não precisa se preocupar com ele, pois ele cuidará de si mesmo e acabará com ela com suas chamas. Depois disso, os amigos de Kuro chegam para ver como ele está e ficam desapontados porque ele não conseguiu exercitar um fantasma fraco, mas ele conta como Soji despertou seus poderes. Eles acham trágico que ele tenha exercido o fantasma de sua própria irmã, mas Kuro menciona que sua chama era azul, o que choca a todos. Eles se perguntam o que deveriam fazer com ele e seu professor, Azuki, diz que levarão Soji para a academia. No dia seguinte, Soji acorda e pensa que tudo foi apenas um sonho, mas percebe Kuro no quarto e percebe que foi real. Kuro devolve seu telefone e nota que até o cobrou, mas Soji não consegue encontrar o perfil de Akari, então Kuro explica que contas mortas desaparecem quando seus fantasmas são exercidos. Soji fica triste por não poder nem mandar uma mensagem para ela, mas dá um sorriso falso e observa que precisa aceitar a morte dela. Mas Kuro sabe que ele está apenas fingindo ser forte, então ele lembra a Kuro que foi ele quem lhe disse para deixá-la ir e continuar vivendo. Kuro o leva para fora e Soji pensa que eles estão em um hotel, mas Kuro observa que eles estão em uma escola para exorcistas. Soji não consegue acreditar que uma escola possa ser tão sofisticada, então Kuro explica que ela foi construída para parecer um hotel de fontes termais para enfatizar como eles limpam o mundo dos espíritos malignos. Enquanto caminham pelo campus, os alunos começam a falar sobre como Kuro falhou em sua missão e não gostam de Soji por causa de seus vídeos. Kuro o leva para a fonte termal e Soji percebe que todas as suas feridas sararam, mas ele diz a si mesmo para não relaxar muito, ou pode desabar e chorar pensando em Akari. Azaki de repente emerge da água e se apresenta como monge e professor, mas Kuro diz a ele que não é seguro ficar de pé muito rápido em água quente, pois isso faz com que seus vasos sanguíneos se expandam. Eles entram e Kuro nota que já mostrou o campus a Soji, mas nota que ele não se sente confortável em estar perto de Soji, já que ele é um provocador de raiva que usa a chama azul.
Ele nota que gosta da escola, então Azaki o convida para se juntar a eles como exorcista, e Kuro acha que Azaki está zombando dele desde que ele falhou em sua missão. Mas Azaki observa que ele está fazendo isso de boa fé porque Soji acabou de despertar sua cibercinesia. Ele não consegue entender o que eles estão falando, então Azaki explica que durante séculos, os exorcistas estiveram em uma batalha constante contra os espíritos malignos, mas tudo mudou após a introdução da internet. Os exorcistas não conseguiram lidar com contas fantasmas usando seus antigos poderes, o que levou à criação da cibercinesia, mas Soji fica entediado e vai rolar a tela em seu telefone. Azaki fica desapontado, mas Soji observa que ele não precisa saber nada sobre fantasmas ou exorcismo porque só quer voltar à sua vida normal. Soji se prepara para ir embora, mas Azaki pergunta se ele quer saber o que realmente matou sua irmã, então Soji comenta que ela morreu por causa de sua doença. Mas Azaki revela que ela foi assassinada por um poderoso relato de fantasma que tem como alvo vítimas com fortes laços com o mundo. Suas vítimas derramam lágrimas de sangue assim como Akari e Soji se perguntam onde ele pode encontrar o fantasma, já que ele mesmo quer matá-lo, mas Azaki diz que ele não pode fazer nada porque está fraco. Ele fica com raiva e ataca Azaki, mas Kuro bloqueia seu ataque e Soji nota que ele vai derrotar Azaki para arrancar a informação dele. Azaki diz a eles para se acalmarem e observa que se Soji derrotar Kuro, ele lhe contará tudo o que sabe. Kuro fica animado porque ele pode finalmente descarregar sua raiva em Soji, e Soji ataca Azaki novamente, mas ele se esquiva e começa a fugir. Soji o persegue, mas Kuro conserta por trás e diz que foi melhor esmagá-lo do que sua irmã. Ele fica com raiva e decide lutar seriamente com Kuro, o que chama a atenção de todos, incluindo o diretor Yabami, que decide deixá-los continuar. Quando Kuro bate em Soji novamente, ele o provoca por ser um provocador de raiva, mas Soji explica que ele só fez isso para ganhar dinheiro para sua irmã. Kuro continua a esmagá-lo enquanto observa que não acredita nele, já que havia outras maneiras de ganhar dinheiro, e ele acha que Soji só fez isso porque quer atenção. Kuro multiplica seu martelo e os lança em Soji, que é derrubado, e se pergunta que tipo de movimento Kuro usou para vencê-lo. Ozaki explica que é cibercinesia e ensina Soji como sacar a arma do telefone, mas conforme Soji segue suas instruções, uma chama azul irrompe e choca a todos. Azaki avisa Kuro para não tocar na chama e pede a Soji que mostre o que ele pode fazer. Então ele canaliza isso para seus pés para aumentar sua velocidade e ataca a Kuro, mas ele passa direto por ele e cai. Todos ficam impressionados com sua velocidade e Azaki percebe que ele aprende rápido, mas percebe que suas chamas estão desaparecendo rapidamente. Ele canaliza suas chamas para os pés novamente e ataca a Kuro, que se esquiva de seu ataque, mas recebe um corte na bochecha, então fica irritado e começa a revidar. Todos ficam impressionados com o fato de Soji ter melhorado tanto em apenas um dia. E Azaki diz a outra professora chamada Kikiko que Soji tem um talento incrível, mas ela acha que ele deveria encerrar a luta. Ele diz a Kuro e Soji para pararem, mas Kuro diz a ele para cuidar da própria vida. E Soji pensa que ninguém pode vencê-lo com seus novos poderes, mas Kuro aumenta o tamanho de seu martelo e quebra o chão. Soji fica atordoado e Kuro prepara outro golpe, mas Azaki desvia seu ataque dizendo que foi longe demais. Azaki pede desculpas a Soji porque eles não conseguiram salvar Akari e explica que ele apenas o provocou para extrair seus poderes, mas Soji implora que o deixe entrar na escola para que ele possa se tornar mais forte. Azaki mostra a Soji um vídeo de uma equipe de exorcistas que se depara com uma conta fantasma durante sua missão e seu líder usa seu telefone para escaneá-lo. Ele percebe que o fantasma é extremamente perigoso, então manda sua equipe recuar, mas o menino mata todos eles com suas chamas azuis. Azaki diz a Soji que o nome de sua conta é Garoto Triste K e eles não têm nenhuma informação sobre seu passado. Mas ele é o inimigo mais poderoso que encontraram até agora. E Azaki revela que foi ele quem matou Akari. Soji fica chocado porque K tem as mesmas chamas azuis que ele. Então Azaki diz a ele que eles a chamam de chama demoníaca, e explica que é uma habilidade amaldiçoada que drena a força vital de qualquer pessoa que toca. Soji se pergunta por que ele tem o mesmo poder que Kei, e pergunta a Azaki por que ele o deixou lutar contra Kuro se ele tinha uma habilidade tão perigosa. Então Azaki diz que tinha a sensação de que ambos sobreviveriam. Soji se pergunta se ele seria queimado por suas próprias chamas. Então Azaki explica que não, e observa que os animais não morrem por causa de seu próprio veneno. Soji quer ir para casa porque precisa de tempo para processar as informações, mas Kuro e os outros alunos dizem que ele não pode ir embora. Azaki os apresenta como seus alunos da classe B e observa que eles serão colegas de classe de Soji, mas Kuro observa que eles não querem estar perto dele, pois ele pode matá-los com suas chamas. Um estudante chamado Henry pede desculpas pela grosseria de Kuro, enquanto uma boneca chamada Hiyori diz a Soji que Kuro está chateado porque foi capaz de bater nele. Soji fica surpresa ao ver uma boneca falante, mas ela diz a ele que também é streamer, então ela acha que eles deveriam fazer uma colaboração no futuro. Henry tira uma selfie com Soji, mas outro aluno chamado Naruhiko se pergunta como eles podem ficar tão relaxados perto de um usuário de chama demoníaca. Azaki diz a Soji que ele precisa passar em mais um teste antes de se tornar um exorcista de verdade, e o leva para a sala de treinamento onde ele precisa lutar contra os espíritos artificiais. Ozaki menciona que precisa derrotar 100 espíritos artificiais e explica que se tiver sucesso, será enviado para o campo onde poderá realizar a fase K. Ele está determinado a fazer o que for preciso para ter sucesso, e os espíritos atacam-no. Então, ele os destrói com suas chamas, mas começa a sentir-se tonto. Azaki diz a ele para verificar a bateria de seu telefone, pois ela está sincronizada com seu poder espiritual, mas ele percebe que está em 0% e desmaia de exaustão. Ao acordar, ele vê todos jantando e Azaki diz que foi um teste de resistência, mas observa que queria que Soji ficasse sem bateria. Soji percebe que já é tarde, e Azaki explica que quando sua bateria acabar, ele ficará inconsciente por cerca de 5 horas, então precisa ter cuidado, pois pode morrer no campo. Azaki diz a ele que seu verdadeiro teste será na próxima semana, mas ele não terá nenhuma repetição se falhar e será punido, pois há pessoas que acreditam que ele tem uma conexão com Kei. Azaki manda ele descansar e avisa que eles vão treinar no dia seguinte, mas fica surpreso ao saber que precisa dividir o quarto com Kuro.
Kurou acha que ele ficará chateado, mas em vez disso pede a Kurou para treiná-lo, já que ele precisa passar no teste e não pode deixar que seu orgulho o impeça de ficar mais forte. Então Kurou ele observa que Azaki já lhe disse para fazer isso. No dia seguinte, Soji ataca os espíritos artificiais com toda a sua força, o que esgota sua bateria. Então Kurou diz a ele para se controlar em vez de dar tudo de si. Ele diz a Soji para encontrar algo único para ele, como apagar uma fogueira para controlar suas chamas, mas Soji não é capaz de fazer isso e desmaia após derrotar 35 dos espíritos de treinamento. Nos dias seguintes, Soji continua treinando e os outros alunos ficam impressionados com seu progresso. Mas ele ainda não consegue derrotar mais de 49 espíritos e eles acham que ele está condenado, pois precisa derrotar 100 deles. Kurou diz que ele precisa pensar em algo tangível, mas ele ainda não consegue e decide comer estressado. Kurou nota que Azaki não estava mentindo sobre a punição e diz a Soji que eles vão despilo até os ossos, mas de repente ele se lembra que deixou a foto do memorial de Akari e permanece sobre a mesa. Ele lembra que esqueceu de trancar a porta da frente, então quer ir para casa, e Kurou acha que é só uma desculpa para ele fugir. Mas Soji diz que ele não vai fugir porque seu único objetivo é vingar Akari. Chega o dia do teste de Soji, e Soji começa a derrotar os espíritos, mas comete o mesmo erro e sua bateria cai para quase 30% depois de derrotar alguns monstros. Seus colegas torcem por ele, mas Kurou começa a zombar dele, o que choca a todos. Aqueles que não gostam de Soji também começam a xingá-lo. Mas seus comentários o lembram de quando ele começou a fazer seus vídeos, e os comentários negativos o assustaram. Mas ele finalmente começou a ver esses odiadores com pessoas que o ajudaram a ganhar dinheiro para Akari. A memória o ajuda a controlar suas emoções, e ele consegue conter sua chama para conservar seu poder, permitindo-lhe derrotar os 100 espíritos. Azaki sabe que Kuroo virou a multidão contra Soji para empurrá-lo para frente, e acha que eles formarão um grande time. Mas um professor chamado Nanzo libera ânimos ainda mais fortes, já que odeia Soji. Todos ficam preocupados, mas ele os destrói facilmente, e a máquina para enquanto ele estabelece um novo recorde de 161 espíritos. Depois disso, Soji frequenta as aulas da academia, mas fica surpreso ao ver que eles precisam estudar matérias normais. Ele agradece a Kuroo por ajudá-lo, e Kuroo não fica feliz por ele ter desmaiado após o teste, mas uma garota chamada Kiyomi observa que qualquer pessoa com poderes ofensivos tem uma personalidade imprudente. Kuroo não gosta de estar na mesma categoria de Soji, então eles discutem e Azaki conta a todos sobre sua nova missão. Ele se pergunta quem enviar com Soji, mas percebe Kiyomi e Kuroo discutindo, então ele diz que eles se unirão a Soji. Vemos Kei depois que ele mata pessoas no cinema, e ele nota que ele está triste porque apagaram Takari assim que ela nasceu. Seu amigo Garen diz pra ele esquecê-la, já que já se passaram 8 dias e ele nota que eles finalmente encontraram Sogi, o que deixa K feliz. À noite, a equipe de Soji chega ao local onde precisa exercitar o espírito, mas Azaki aparece disfarçado e nota que eles precisam se manter discretos. Mas um grupo de garotas o acha charmoso e o arrasta para jantar com elas. Kakiko diz a Dodo que detectaram sinais espirituais, e ela acha que eles podem estar lidando com uma conta fantasma. Mas Soji não tem ideia do que é isso, então Kuroo explica que as contas fantasmas serão apagadas se não forem recarregadas periodicamente. E é por isso que as lojas de eletrônicos se tornam focos de atividades paranormais. Kiyomi se pergunta por que ela foi colocada no mesmo time que eles, e Kuroo observa que ele também não está feliz com o time deles, dizendo que Arizaki deve estar fazendo isso para sua diversão. Kiyomi quer ir embora porque nosso streamer favorito, Kuya, iniciará sua transmissão em cerca de 2 horas. Ela acha que ele vai esquecê-la se ela não mandar um superchat, mas Soji se pergunta se isso é mais importante que a missão, então ela diz a ele que é um grande negócio. Kikiko diz a eles que sua missão é limpar todas as contas de fantasmas no prédio, e observa que apenas espíritos de baixo nível estão dentro, mas ela ainda diz a eles para terem cuidado. Eles entram no prédio e Kiyomi caminha pelos corredores, mas um fantasma aparece de repente atrás dela. Ela se esquiva do ataque e tira uma gosma de seu telefone que se prende ao seu braço e se transforma em uma pistola. Ela prende o fantasma com sua gosma, e Kuroo diz a Soji que ela não tem o direito de chamá-lo de estranho, já que ela é uma fã pegajosa e obcecada por Kuya. Ele observa que ela foi banida de seu perfil várias vezes desde que deixou comentários tóxicos, mas ela cria novas contas para continuar perseguindo-o. Kiyomi diz a eles que não é uma perseguidora e explica que está apaixonada por Kuya, mas Kuroo avisa Soji para ter cuidado ao usar seu telefone, pois isso tem um grande efeito no funcionamento de seus poderes. Eles trabalham juntos para derrotar os outros espíritos, o que surpreende Soji e ele percebe que o exorcismo é uma questão de trabalho em equipe. Um fantasma aparece atrás deles, então Soji salta e o destrói, mas eles estão com raiva porque sua chama demoníaca poderia tê-los matado. Vemos ladrões na loja e descobrimos que eles quebraram enquanto todos estavam ocupados com a evacuação, mas um espírito os ataca de repente. Por outro lado, Kiyomi observa que nunca quis ser exorcista, mas explica que é a única coisa em que ela é boa, e menciona que precisa de dinheiro para enviar superchats para Kuya. Ela usa sua arma Gu para imobilizar os fantasmas, o que permite que Kuroo acabe com eles, e ela observa que ele é um atacante talentoso, embora ela não goste dele. Ela explica que eles não precisam de outro tipo de exorcista de ataque em sua classe, especialmente alguém como Soji, que poderia matá-los com um toque. Eles chegam ao último andar, onde encontram os ladrões, e Kiyomi vê o espírito maligno, então ela dispara sua gosma para contê-lo. Kuroo esmaga com seu martelo, mas ele cura imediatamente, então ele percebe que tem uma maldição. Ele diz a Kiyomi que eles precisam escapar, mas o espírito se liberta e a agarra. Kuroo bate com o martelo novamente, mas não surge efeito, e o espírito o faz voar. Soji pergunta por que o espírito é tão poderoso, então ele explica que contas de fantasmas podem ter habilidades especiais conhecidas como maldições. Ele observa que os espíritos podem se tornar ameaças de médio a alto nível se tiverem maldições, então os exorcistas geralmente formam uma equipe dedicada antes de enfrentar um deles, mas ele acha que eles não têm chance em sua condição atual. O fantasma quebra o braço de Kiyomi e a joga no chão, o que a nocauteia e Kuroo diz a Soji para correr, já que sua chama azul só vai atrapalhar. Kuroo lança seus martelos contra o espírito, mas não surte efeito, e o espírito se prepara para matar Kiyomi.
Soji joga um urso coberto por sua chama demoníaca, o que faz com que o fantasma a deixe cair, e Soji nota que ele não pode deixá-los porque o exorcismo é uma questão de trabalho em equipe. Eles se escondem em um andar inferior, onde Kuro agarra o braço de Soji enquanto suas chamas estão ativas. Mas nada acontece, então ele percebe que os efeitos da chama são revertidos quando um humano a empunha. Eles notaram que a mão do fantasma não curou depois que ele usou suas chamas nela, então eles bolaram um plano para derrotá-la. Soji ataca por trás e deixa uma abertura para Kuro acertar golpes de martelo, mas de repente ele gira e bate Soji na parede. Ele percebe que está em perigo e sente uma descarga de adrenalina, e ao se esquivar do próximo ataque, joga outro brinquedo em chamas nele, mas o fantasma evita e agarra sua perna. Kuro corre para salvá-lo, mas Kyome atira sua gosma nele, e descobrimos que ela está com raiva porque o stream de Kuya já começou, e o fantasma quebrou sua sequência de ser o primeiro a enviar um super shot. Ela diz aos outros para terminarem, então eles atacam com tudo o que tem, mas começa a rasgar sua gosma. Ela se esforça para mantê-la contida, mas o anúncio do superchat de outra garota chega, então ela fica furiosa. Ela aperta o fantasma ainda mais, enquanto Sora e Kuro o atacam juntos, e eles conseguem exercitá-lo. Soji observa que se divertiu e aceita que, embora tenha se tornado um provocador de raiva para sua irmã, ele também gostou. Ele se acha um lixo, e Kuro concorda com ele, mas observa que o lixo tende a ser um bom exorcista. Enquanto eles se preparam para sair, Soji sente uma presença, então ele se vira, mas vê sangue saindo dos olhos de Kyumi, e Kuro, e Kei aparece de repente. Soji enlouquece ao ver memórias de Akari e ataca, mas seus ataques não surtem efeito e Kei se pergunta se isso é o melhor que ele pode fazer. Ele desmaia quando seus olhos começam a sangrar, e ele se esforça para se levantar porque precisa vingar Akari. Kei acha que Soji se transformará em um fantasma depois de matá-lo, já que ele tem uma ligação muito forte com o mundo e quer se prepara para acabar com ele, mas Azaki de repente o protege com uma rajada de vento. Ele se apresenta como um exorcista no professor de Soji, o que entusiasma K, mas Azaki verifica os outros e garante a Soji que seus amigos não estão mortos. Ele os acorda, mas Azaki começa a chorar porque se sente culpado por deixá-los sozinhos para lutar contra um espírito de nível médio. Ele se culpa pelo sofrimento deles, mas Soji percebe Kei carregando sua chama para queimar todos, então Azaki cria uma barreira ao redor deles. Soji fica chocado ao ver isso, então Kuro explica que é um dispositivo especial que mantém os fantasmas afastados por 3 minutos, bloqueando as ondas eletromagnéticas. Azaki elogia Soji por se manter firme contra Kei e diz a seus alunos para ficarem dentro da barreira enquanto ele mesmo enfrenta Kei. Azaki invoca um peixe koi que usa para fazer Kei voar e cria um poderoso jato de água para atacá-lo. Kei não é afetado e pensa que matar Azaki criaria uma conexão ainda mais forte entre Soji e o mundo, que certamente o transformaria em um fantasma. Kei lança várias rajadas de fogo para queimar Azaki, mas ele se esquiva de todas elas e lança um contra-ataque, e Soji se pergunta que tipo de cibercinesia ele está usando. Kuro observa que exorcistas mais velhos como Ozaki não usam cibercinesia, e é por isso que lutam contra espíritos digitais, mas Ozaki está administrando seu poder espiritual através de um conversor digital para tornar seus ataques eficazes. Mas seus olhos começam a sangrar, o que preocupa Soji, mas Kuro diz pra ele ficar calmo, porque se Kei fosse apenas um fantasma normal, Azaki já poderia tê-lo apagado. Kuro revela que quando os poderes analógicos são convertidos através do conversor digital, eles caem em 90%, o que significa que Azaki está lutando com apenas 10% de sua força verdadeira. Kei começa a dominá-lo, mas ele sorri enquanto convoca mais 2 peixes e ataca Kei com todos os 3. Kuro revela que Azaki é um exorcista lendário que fez seu nome ainda jovem quando derrotou um demônio da classe Calamidade e ganhou o título de lenda viva. Soji percebe que seu professor é uma verdadeira lenda, mas Kuro observa que Azaki se aposentou do serviço ativo e se dedicou a criar a próxima geração. Ele sabe que não pode se dar ao luxo de se envergonhar e continua a atacar Kei, mas desaparece de repente quando Garen o puxa de volta para a internet e diz que sua bateria está acabando. Kei está desapontado porque, como conta fantasma, ele só pode permanecer no mundo real por um curto período de tempo. Mas Garen garante que isso será resolvido assim que o mundo fantasma estiver completo. Azaki diz aos alunos que Kei estava lutando no modo de economia de energia, então Kuro acha que eles perderam a chance de derrotá-lo. Mas Azaki está feliz por todos estarem seguros, e Soji diz que quer se tornar tão forte quanto ele. Na escola, os dirigentes fazem uma reunião para discutir Kei e descobrem que sua conta ainda está ativa, mas quem o segue acaba morto, então as pessoas o tratam como uma lenda urbana. Eles perguntam a Azaki por que Kei apareceu, então ele explica que Kei veio atrás de Soji, já que ele planeja transformá-lo em uma conta fantasma, e Nanzo acha que eles deveriam se livrar de Soji. Azaki observa que suas chamas são inofensivas para os humanos, e tem certeza de que Soji não é um espião porque Kei o atacou antes, então matá-lo contaria como um assassinato. Yabami concorda com Azaki, mas pergunta o que ele fará se surgir uma situação em que eles precisem eliminar Soji, então ele observa que matará Soji sozinho, mas ele não acha que isso chegaria a esse ponto. Soji e Kuro vão para a enfermaria, onde Soji fica surpreso ao ver que Kiyomi está completamente curada, mas ela diz a ele para parar de olhar para ela. A enfermeira Mina manda eles pararem de discutir e tira uma foto de Soji com seu telefone para poder usar sua cibercinesia para curá-lo. Ele está envergonhado porque estava em péssimo estado na última vez que esteve lá, então ela deve tê-lo despido e tirado uma foto de seu corpo inteiro para tratá-lo, mas explica que era para fins médicos. Os demais colegas vêm cumprimentá-los, mas eles não têm vontade de relaxar porque querem continuar treinando para derrotar Kei. Mas Mina diz a eles para verificarem a bateria do telefone e eles percebem que estão quase sem energia espiritual. Então ela diz que eles precisam descansar, lembrando-lhes que vão desmaiar se continuarem usando a cibercinesia, então eles decidem fazer treinamento físico. Soji percebe que não pode lutar com todo o seu potencial porque sua força física não consegue acompanhar sua cibercinesia, então ele pede a Kuro para treiná-lo. Mas Kuro está ocupado com seu telefone e menciona que odeia todo mundo.
Henry diz a Soji para esperar porque Kuro está ocupado com sua rotina diária de postar comentários de ódio, e depois que termina, Kuro diz a Soji que ele deveria beber chá porque acalma a mente. Soji se pergunta se ele já fez parte de uma gangue porque notou uma tatuagem em seu braço, então Kuro diz a ele para não julgá-lo apenas por causa de sua tatuagem. Henry menciona que Kuro fazia parte de uma gangue no colégio e mostra a eles uma foto antiga, então Kuro observa que Henry também fazia parte da mesma gangue. Mas ele explica que apenas seguiu Kuro e diz a Soji que eles são amigos desde crianças. Kuro pergunta a Soji por que ele veio, então ele observa que quer aprender combate corpo a corpo, mas Kuro o envia para Hiyori, já que ela é uma especialista nisso. Soji encontra Hiyori em uma prateleira e tenta falar com ela, mas ela não responde. Então ele olha em volta e encontra várias cópias dela, o que o assusta. A verdadeira Hiyori aparece atrás dele e explica que Denmi é o mascote oficial da academia e a mercadoria mais vendida, enquanto sua cibercinesia permite que ela controle remotamente os bonecos, revelando que seu corpo real está em seu dormitório. Ele pede que ela o treine, e ela imediatamente concorda em fazê-lo porque sempre quis lutar com ele. Eles vão para o campo de treinamento onde Hiyori diz a Naruhiko para trazer um boneco grande e ela pede que ele sirva como árbitro. Soji se pergunta como ele pode lutar contra uma boneca tão fofa, mas Hiyori lança uma série de ataques e não mostra piedade. Naruhiko diz a Soji para levá-la a sério porque ela é uma campeã de esportes eletrônicos, e descobrimos que ela gosta de jogar jogos de luta. Soji fica sério e canaliza sua chama azul, então Hiyori também decide dar tudo de si e mudar para o boneco maior. Ele acha que ela é um alvo fácil, mas conforme ele se aproxima, ela o surpreende com sua velocidade e acerta vários golpes. Ela explica que compete em um nível de jogo profissional onde cada momento é importante, então ela sabe como prever o próximo movimento do oponente por meio da respiração e do ritmo. Soji decide copiá-la e consegue se esquivar de seus ataques, o que surpreende Naruhiko. Ele bloqueia o chute dela, mas ela diz pra ele não ficar arrogante porque ainda falta algo importante. Ela acaba com ele com seu movimento especial e diz que é isso que está faltando, então ele aceita que ela é forte e a pede para ser sua professora. Ela revela que apenas algumas pessoas conseguem bloquear seus ataques dessa forma, o que significa que ele tem potencial e ela sabe que ficará ainda mais forte. Depois disso, eles vão para a enfermaria, onde Mina os cura, mas ela diz para eles serem mais fáceis um com o outro, pois ela precisa de tempo para ajudar Yabami com seu tratamento anti-envelhecimento. No caminho para o banho, Soji se pergunta como seria a verdadeira Hiyori, mas ele encontra Kiyomi e uma tímida garota de cabelo rosa. Kiyomi revela que ela é a verdadeira Hiyori, o que choca Soji porque ela não se parece em nada com sua boneca. Ele tenta falar com ela, mas ela foge e volta em sua forma de boneca para bater nele por esbarrar nela. Kiyomi explica que Hiyori é uma introvertida que não gosta de interagir com outras pessoas, e diz a Soji que está ansiosa pela próxima sessão de treinamento, o que o deixa feliz. Ele recebe uma mensagem de Asaki que o convida para uma reunião onde discutem sua estratégia para o exercício de K. Asaki observa que eles já falharam em matá-lo 2 vezes e a maioria dos alunos que tentaram não conseguiram, então eles querem ir totalmente preparados. Kakiko observa que a divisão de inteligência está analisando os movimentos anteriores de Kei, usando seu servidor e explica que eles cumprirão sua missão no momento em que o encontrarem, o que provavelmente será no final do ano. Soji acha que 2 meses serão suficientes para treinar, mas Asaki revela que os alunos do primeiro ano não têm permissão para lutar contra condas fantasmas de nível alto ou extremo, então eles não o enviarão para lutar contra K. Ele observa que irá mesmo que seja expulso, então Kuro menciona que um aluno pode participar se tiver habilidades de cibercinesia essenciais para a missão, ou se já tiver provado o seu valor. Soji se pergunta como ele pode fazer isso, então Asaki conta a ele sobre a competição anual entre as classes A e B, que é a oportunidade perfeita para ele demonstrar suas habilidades. Ele decide provar seu valor naquele evento e todos começam a treinar para a competição, mas Soji de repente fica animado. Naruhiko cria uma barreira para bloqueá-lo, e Soji o acha incrível, mas não consegue ouvir Soji. Então ele tem uma ideia errada, e pensa que Soji está zombando de suas habilidades. Sua barreira quebra porque ele não consegue se concentrar na música e o espírito continua a atacá-los, então eles fogem. Henry se junta a eles e os conduz para posições melhores, o que lhes permite cercar os espíritos. Soji se pergunta como ele fez isso, então Hiyori explica que sua cibercinesia funciona como uma câmera CCTV, e ele pode criar janelas a partir de fotos tiradas com seu telefone. Eles derrotam os espíritos e Asaki acha que eles melhoraram muito desde a última batalha. Mas quando ele vê Soji chamando Hiyori de sua mestra, ele fica com ciúmes e começa a chorar. Henry acha que Soji é um ótimo complemento para sua classe, mas eles percebem que ele queima seu poder espiritual muito rápido, o que eventualmente o retarda. Soji acha que ele só deveria invocar suas chamas quando necessário, mas Kuro explica que a cibercinesia queima mais energia quando é ativada, então talvez seja melhor deixá-la funcionando. Seus colegas decidem encerrar o dia, mas ele quer continuar treinando, então ele faz uma sessão solo. Ele tira o grampo de sua irmã, mas fica sem energia espiritual e desmaia, mas um garoto chamado Tsurugi o pega. Ele agradece a Tsurugi por pegar o grampo e revela que é importante para ele, já que é o favorito de sua irmã, mas Tsurugi de repente o queima. Ele revela que também é um provocador de raiva que gosta do sofrimento dos outros e nota que gosta da reação de Suji, então Soji fica com raiva e se prepara para lutar. Tsurugi quer intimidá-lo ainda mais, mas Hiyori chega de repente e diz a Soji que ele é um mestre troll que gosta de intimidar os outros. Ela revela que ele também faz parte da classe A e o chefe da turma, o Agari, diz a ele para voltar ao treinamento. Mas ela avisa Soji para ficar longe deles, já que eles não são amigáveis. Eles se preparam para sair e Soji ataca Tsurugi por trás, mas uma turma de um aluno chamado Eru trabalha com o Agari para derrubá-lo. Cruz chega de repente com os outros e entra em conflito com o Agari, dizendo-lhe para ficar longe de Soji. Kei está triste porque está sozinho novamente e se pergunta o que Soji está fazendo. Então Garou diz a ele para se animar e observa que eles estão lentamente reunindo todos os recursos necessários para tornar seu sonho realidade. Enquanto isso, Soji usa suas chamas para se levantar e persegue Tsurugi, enquanto o Agari observa que eles não podem dizer a um caçador de raiva o que fazer.
Kuro concorda que são todos iguais, mas acha que Tsurugi é pior que Soji, e um garoto da turma chamado Iwata está com ciúmes, porque Iru tem uma queda por Soji. Tsurugi se esquiva do ataque de Soji e fica impressionado com as chamas azuis, mas mostra a Soji que pode invocar seu fogo sem usar o telefone. Ele diz a Soji que eles venceram a competição do semestre anterior, e observa que a turma B está cheia de alunos incompetentes, então Soji fica com raiva. Ele agarra a mão ardente de Tsurugi, o que deixa Tsurugi animado, mas o Wagari os interrompe enquanto corta as árvores ao redor. Ele pede desculpas pelo comportamento de Tsurugi, mas acha que a classe B é um lixo, já que eles aceitaram um usuário de chama demoníaca. Kuro está confiante nas habilidades de Soji e acha que eles vão vencer por causa dele, enquanto Tsurugi diz que eles não devem se conter na próxima vez que se enfrentarem. Depois disso, eles visitam novamente o escritório de Mina e ela os lembra de se cuidarem. Na saída, Soji encontra Azaki, que lhe conta que seus amigos estão se preparando para a competição e pede a Azaki que o ajude a treinar. Todos treinam bastante nos dias seguintes e até preparam uma estratégia para o próximo jogo, enquanto a turma A apenas relaxa, pois está confiante na vitória. Yabami e os professores discutem se a classe B tem alguma chance de se redimir porque apenas Kuro teve um bom desempenho no período anterior e sua cibercinesia defensiva não funcionou. Yabami se pergunta se Soji lhes trará boa ou má sorte, mas vemos alguém enviar uma mensagem para Kei informando que seu desejo será realizado em breve. No dia da competição, Naruhiko está nervoso porque a classe A está cheia de usuários ofensivos de cybercinesia que continuaram o perseguindo na última competição. Soji se pergunta por que ele ainda é um exorcista se tem medo de tudo, mas Hiyori menciona que todo mundo tem seus motivos, e Soji se pergunta se seu verdadeiro eu não veio. Kiyomi aponta para o papelão atrás onde a verdadeira Hiyori está escondida e explica que se juntou a eles já que a boneca requer menos poder espiritual quando ela está por perto. Soji está animado com a partida porque quer testar seu novo movimento, mas eles ficam surpresos ao saber que a competição acontecerá em uma réplica do Kazatsu. Ficamos sabendo que eles têm mina na área, então os participantes podem machucar uns aos outros, mas matar significa desqualificação instantânea. Kakiko observa que Azaki se juntará a eles por meio de videoconferência e diz a eles para fazerem o melhor, ao mencionar que todos estão de olho na batalha, já que estão sendo avaliados para uso potencial contra Kei. Kuro promete não envergonhá-lo, mas diz que está tudo bem se perderem e observa que realmente os ama, então não quer que morram quando forem em missões perigosas. Enquanto isso, Nanzo diz a classe A para vencer a todo custo e os lembra de seguir o plano de uma meta por pessoa. Tsurugi diz a todos que irá atrás de Soji, mas outro estudante chamado Ban também quer lutar contra Soji porque a azul é sua cor favorita. Wagari diz a todos para focarem em quem encontrarem primeiro, mas vemos que a classe B está pronta para enfrentá-los e Henry agradece a Soji por defender sua classe. Ele menciona que eles permanecem em silêncio porque estavam guardando isso para o grande dia, e quando a competição começa, Kuro instantaneamente quebra seu martelo. Eles vão direto para a classe A, então Ban cria uma enorme estátua de gelo para bloqueá-los e seus amigos acham que é lindo, mas eles se perguntam quanta energia espiritual ele usou para criar a estátua. Ele revela que foram necessários 50% de sua carga, o que os irrita, mas Wagari lança um contra-ataque para que a classe B se esconda atrás da barreira de Naruhiko. Kuro observa que o Wagari é um gênio que esteve em várias missões de alto nível e ele até derrotou espíritos de nível médio sozinho, então eles deveriam correr quando o virem. A classe A não consegue encontrar seus oponentes, mas o Wagari avista o papelão em movimento e pensa que Hiyori está escondida lá dentro, então ele o segue até um beco estreito. Ele a abre, mas percebe que apenas a boneca dela está dentro dela, e ficamos sabendo que eles planejam emboscá-lo enquanto o resto de seus colegas estão longe. Eles o atacam ao mesmo tempo, mas ele consegue se defender. Rinri observa que os companheiros de equipe de Wagari estão a caminho, então Kuro percebe que eles precisam derrotá-lo antes que os outros cheguem e ele lança seus martelos contra ele. Ele os bloqueia facilmente, mas Kiyomi de repente congela as mãos e Soji o chuta na cabeça. Os professores da academia assistem ao concurso enquanto Yabami observa que está impressionada com o trabalho em equipe da turma B e acha que Soji acendeu uma nova centelha neles. Wagari apunhala a gosma e Soji pensa que ele tirou a própria vida, mas Kuro sabe que ele está usando sua cibercinesia, que lhe permite cortar apenas o alvo escolhido. Ele desfere um golpe mortal que corta tudo na área, então Naruhiko protege todos com sua barreira, mas Hiyori não consegue alcançá-lo a tempo. Wagari percebe que quase os matou porque perdeu a calma, então respira fundo para se acalmar e diz que só cortará suas mãos e pés. Henry percebe que Wagari bloqueou sua rota de fuga e Soji pensa que eles ficaram bem desde que tenham uma barreira de Naruhiko, mas ele percebe que ela desapareceu porque Naruhiko não consegue se concentrar. Wagari manda Naruhiko deixar a academia e acha que ele não tem o que é preciso para ser um exorcista de sucesso, já que não consegue nem vencer seus medos. Seus amigos ficam bravos e dizem a Wagari que ele não conhece Naruhiko, então ele os ataca com sua cibercinesia, mas eles desaparecem de repente, e Henry revela que usou suas janelas para teletransportá-los. Os professores ficam surpresos com sua habilidade, mas acham que a turma B está em apuros porque se separaram e seus amigos não entendem o que aconteceu porque ele não lhes contou sobre seus poderes. Kuro percebe que nenhum deles pode derrotar o Wagari em uma luta 1 contra 1, então ele acha que eles precisam armar outra emboscada para eliminá-lo, mas o Wagari de repente o segue pela janela. Ele revela que sua família o ensinou a ser um perfeccionista e observa que não suporta Kuro e seus amigos porque acha que todos eles têm defeitos. Ele explica que escolheu as janelas de Kuro porque o odeia e Kuro o ataca com seu martelo, mas o Wagari se esquiva de todos os seus ataques e corta até mesmo suas roupas. Ele diz a Kuro para parar de agir corretamente porque ele é mau por natureza, e observa que ele deveria ser como Tsurugi, que não vai contra a sua natureza e age como um verdadeiro vilão. Eles continuam a se chocar e o Wagari não suporta olhar para Kuro, pois ele o lembra das massas que não aceitam seus erros. Soubemos que o Wagari iniciou um blog de conselhos onde as pessoas lhe contam sobre seus problemas, mas ele lhes dá conselhos diretos, pois não suporta suas bobagens.
Ele acha que Kuru é igual a eles e corta seu ombro dizendo-lhe para fugir como fez no passado, mas ele se recusa a desistir. Tsurugi encontra Soji e o ataca com suas chamas, mas Soji salta dizendo que o fará pagar por insultar seus amigos. Tsurugi revela que pode sentir as emoções negativas das pessoas, então ele sabe que o Agari está destruindo Kuru, e acha que Kuru irá fugir e implorar por sua vida, mas Soji diz a ele que isso nunca acontecerá. Kuro revida, mas o Agari o domina facilmente e ele cai na água. O Agari diz a ele para admitir a derrota e retomar sua ideia distorcida de retidão, mas ele se recusa a fazê-lo e se prepara para continuar lutando. Vemos Henry quando ele conhece Iwata, que quer derrotá-lo para impressionar Eru, e ele convoca sua fera cibernética, Teddy Kong. Em um flashback, descobrimos que Wada sempre amou animais, mas não tinha dinheiro para alimentá-los porque sua família era pobre. Mas Nanzo pergunta a ele sobre o animal de estimação virtual que voa pela sua casa. Nanzo percebe que foi ele quem o invocou, então o leva para a academia, onde todos ficam impressionados com sua habilidade de invocar Ted Kong. Nanzo percebe que sua cibercinesia é extremamente rara, então o convidou para ingressar na academia e disse que seria pago se tornasse um exorcista. Voltamos ao presente quando Iwata menciona que Ted Kong pode esmagar pedras, então ele acha que Henry não tem chance, mas Henry está determinado a encontrar Kuro. Em outro flashback, vemos Kuro conhecendo Henry, que tem um irmão mais novo chamado Roda, e seus pais querem que eles despertem sua psicocinesia. Ficamos sabendo que suas famílias são tóxicas, pois seus parentes os torturaram em nome do treinamento, e Kuro reclama do tratamento dispensado aos pais. Anos depois, os parentes de Henry acham que ele e o irmão são um fracasso, pois ainda não despertaram a psicocinesia. O pai deles decide deixá-los de fome por 3 dias, pois acha que isso os ajudará a despertar seus poderes. E como estão trancados em seu quarto, horroriza Henry para dar uma boa olhada em seu rosto e nunca mais se esquecer dele. Depois de 3 dias, Juan morre de fome, mas o pai o acha patético, pois foi morto por um ritual de treinamento básico. Seus parentes se comportam como se ele nunca tivesse existido e seu pai manda Henry fingir que nunca teve um irmão, mas ele não quer se esquecer de Roda. À noite, Henry percebe que as grades de sua janela estão torcidas e ele vê Kuro do lado de fora. Ele diz a Henry para fugir com ele, já que está farto da forma como as famílias exorcistas tratam seus filhos. Então Henry foge pela janela e eles pintam os cabelos para que suas famílias não os reconheçam. Eles se juntam a uma gangue e aproveitam a vida juntos, mas depois de algum tempo Henry começa a chorar porque não consegue se lembrar da aparência de Rota. Kuro lhe dá um telefone e diz para ele tirar fotos das pessoas que ele não quer esquecer, já que as memórias humanas desaparecem com o tempo, mas as fotos podem ficar com eles para sempre. Ele tira uma foto de Kuro e passa a tratá-lo como família. Então, quando ele decide retornar ao mundo exorcista, Henry o segue sem hesitar. De volta ao presente, Owada ordena que Ted Kong ataque Henry, mas ele o prende em uma janela e acerta Owada com um cano de metal. Nanzo entra em pânico ao ser nocauteado e Henry sabe que Kuro está em perigo, então corre para procurá-lo. Kiyomi descobre que Kuro está em apuros, então ela pensa em ajudá-lo, mas Ares de repente a agarra por trás e nota que ela não vai deixá-la salvá-lo. Kiyomi dispara sua gosma para se libertar e descobrimos que ela odeia Iru porque muda sua aparência para atrair homens, mas perde o interesse quando eles começam a gostar dela. Ela ativa sua cibercinesia, que lhe permite usar os poderes dos homens que se apaixonaram por ela, e escolhe um lutador de MMA. Kiyomi usa sua gosma para bloquear os ataques, mas ela é empurrada para trás e Eiru explica que ela não deixará Kiyomi alcançar Kuro, pois ele pode se apaixonar por ela depois que ela o salvar. Ela afasta Eiru, mas leva Kiyomi com ela e os dois batem em um prédio. Kiyomi usa sua gosma para amortecer a queda, mas ela percebe que Eiru cortou suas roupas para escapar e vemos que agora ela está usando os poderes de uma esteticista. Ela rasga as roupas de Kiyomi e usa os poderes do lutador de MMA para espancá-la, dizendo que vai estragar seu rosto, para que Kuro não goste dela. Aprendemos que ela se sente atraída pela aparência dele e também acha Soji fofo, mas Kiyomi diz que ela não consegue nem ficar com um homem. Ela explica que levava a sério todos os homens que a amavam, mas observa que é honesta com tudo que move seu coração e diz a Kiyomi que é apenas uma perseguidora. Ela fica com raiva ao ouvir isso e começa a estrangular Eiru, mas mostra a Kiyomi uma foto de Kuya dizendo que ela se divertiu com ele. O controle de Kiyomi enfraquece quando ela perde o moral e Eiru usa os poderes de um lutador de sumo para empurrá-la para trás. Mas ela se recupera imediatamente ao perceber que a foto foi photoshopada. Ela dá um soco no rosto de Eiru e nota que ainda se lembra de quando Kuya postou sua selfie dizendo que gostaria de estar na mesma cama que ele. Em um flashback, descobrimos que os colegas de Kiyomi não gostavam dela porque a achavam uma criança mimada, mas seu amor por Kuya a fez continuar. Vemos que ela acidentalmente machucou um colega de classe quando seu poder despertou e ela não tem ideia do que aconteceu, então Ozaki mostra a ela seu peixe. Ele explica que eles são os únicos que podem ver porque têm poderes especiais e observa que pode ensiná-la a usar a cibercinesia. De volta ao presente, Eru e Kiyomi continuam a brigar, mas ambos percebem que estão prestes a desmaiar porque estão com pouca bateria, então jogam seus telefones fora. Kiyomi ataca Ero e eles caem na fonte termal, mas ambos atingem o limite. Eles elogiam as habilidades um do outro e finalmente chegam a um acordo, mas os professores notam que a luta terminou empatada. Eles percebem que a classe B está na liderança porque já eliminaram 2 oponentes, mas um professor relata que há uma conta fantasma na área, então Yabami ordena que a equipe investigue. Cortamos para Tsurugi, cujas lutas para atingir Suji, e ele se pergunta o que Soji fez durante as últimas 2 semanas. Ele diz a Tsurugi que precisa se esforçar mais, então ataca, mas Soji o agarra e o joga fora. Ele começa a espancá-lo, mas Tsurugi parece estar gostando e vê uma abertura, então agarra Soji e ativa suas chamas. Soji anula isso com suas chamas azuis e joga Tsurugi no chão perguntando se ele quer desistir. Ele observa que não se sente bem porque não consegue sentir o ódio de Soji por ele e revela que quer que as pessoas o odeiem, pois acha que não há diferença entre amor e ódio. Tsurugi lembra a Soji como ele queimou o grampo de cabelo de sua irmã, mas Soji não se importa e ele pula no ar.
Ele usa seu movimento especial, que é um chute movido a chama com o poder da gravidade, e Tsurugi grita enquanto Soji o ataca. Voltamos para o Agari, que não consegue acreditar que Kuro ainda está lutando, pois obviamente não tem chance. Henry chega e diz a Kuro que veio salvá-lo, mas de repente ele o esfaqueia. Aprendemos que um aluno da turma chamado Kiri usou seu aplicativo de hipnose para controlar Henry e disse-lhe para atacar Kuro. Henry volta ao normal, mas não consegue acreditar que esfaqueou Kuro, e o Agari pensa que acabou. Ele se prepara para sair, mas Kuro se levanta e diz que ainda não terminou. Kiri usa seu aplicativo de hipnose para controlá-lo e ordena que ele dance até morrer, mas Kiri se assusta quando ele grita de repente. Ela começa a dançar e o Agari sabe que Kuro foi capaz de refletir isso, já que a técnica de Kiri era desleixada. Ele se prepara para terminar o que começaram, mas Henry percebe que não pode mais usar as janelas e está preocupado com a possibilidade de Kuro morrer. Então diz a Azaki para declará-lo fora da luta. Kuro se recusa a se render e sabe que está com pouca bateria, mas todos ficam surpresos quando ele tira seu trunfo. Eles veem que é um martelo em chamas e aprendemos que a razão pela qual ele odeia provocadores de raiva é porque ele não gosta do tipo de pessoa que costumava ser. Voltamos à época em que Kuro estava em sua gangue e descobrimos que ele entrou para se divertir, pois queria liberar suas emoções reprimidas. Mas uma noite, Azaki convida Kuro e Henry para ingressar na academia, e eles explicam que não estão interessados, então os gangsters dizem para ele se perder. Ele os ignora completamente, então um deles tenta lhe ensinar uma lição, mas Azaki o joga no chão e Henry não consegue acreditar que ele veio para observá-los. Mas ele percebe a tatuagem no ombro de Kuro e se pergunta se essa é a sua maneira de dizer que nunca será um exorcista. As moças acham Azaki bonito e o convidam para se divertir com elas, mas Kuro começa a se afastar enquanto ele está distraído. Ele diz a Kuro que sua mãe quer vê-lo, então ele se lembra de como não queria deixá-la para trás porque ela era a única em sua família que era gentil com ele. Ela finalmente falece, então Kuro volta para casa, mas seus parentes o culpam pela morte dela. Eles dizem que ele é uma vergonha para a família, já que todos viram como ele arrasou em um restaurante, e ele não consegue acreditar que alguém registrou o incidente e postou online. Os internautas o criticam nos comentários, e seus parentes dizem que a saúde de sua mãe piorou depois que ela viu isso. Então ele se sente culpado pela morte dela. Ele se lembra de como ela lhe disse para ser um bom homem, então ele decide ingressar na academia, e Azaki o dá as boas-vindas de volta ao mundo exorcista. Kuro começa a atacar os caçadores de raiva online, e quer impedi-los de cometer erros, mas descobrimos que ele os odeia, já que costumava ser um deles. Voltamos ao presente quando o Agari diz a Kuro que ele finalmente está mostrando sua verdadeira face, e ataca com sua espada, mas Kuro usa suas chamas para se proteger. O Agari percebe que não consegue superar suas chamas, mas se recusa a admitir a derrota, pois se esforçou muito para ficar mais forte. Kuro se lembra de como o Agari nunca fugiu e nem se preocupou em lutar com ele, pois pensava que nunca poderia vencer, mas se pergunta por que agora está desesperado para sair por cima. Ele vê Soji saltando para o céu e percebe que foi capaz de controlar suas chamas, já que nunca fugiu delas. O Agari lembra Kuro sobre seu passado, mas ele finalmente aceita que cometeu erros e nota que aprendeu com sua experiência. Ele atinge o Agari com uma série de ataques que o nocauteia, e ele observa que nunca esquecerá seu desejo de fazer as coisas certas. Voltamos para Soji enquanto ele quebra o chão com seu movimento final, mas ele está surpreso que Tsurugi não tenha fugido. Ele percebe que não é páreo para Soji, então admite a derrota e pede desculpas por queimar o grampo de Akari. Soji o perdoa, mas observa que ele matará Tsurugi se ele mexer com seus colegas novamente. Vemos os monges da equipe investigando por sinal da conta fantasma, mas eles percebem que ele está ficando mais forte, então acham que precisam fazer algo a respeito. Henry pede desculpas por esfaquear Kuro, que lhe diz para não se preocupar e o lembra que o Agari os teria destruído se ele não usasse as janelas. Soji se junta a eles e percebe que eles venceram o Agari, mas eles dizem que também estão fora da luta, pois estão quase sem bateria. Henry agradece a Soji por ajudar Kuro a aceitar seu passado, e eles percebem que Ban é o único que resta na classe A, então Soji quer aprender sobre ele. Henry observa que ele é extremamente vaidoso, e ficamos sabendo que ele envia fotos estranhas online para que seus seguidores vejam como ele é lindo. Os mods congelam sua conta por causa disso, e Kuro pensa que ele é um idiota, mas admite que seus poderes são incríveis. Soji sabe que sua cibercinesia lhe permite criar gelo, e ele não tem certeza se pode vencê-lo. Mas Kuro acha que Ban já está com pouco poder espiritual desde que criou uma escultura gigante. Dan percebe que é o único que sobrou, mas de repente tira a roupa e posta uma selfie pensando que ficará congelado novamente quando os mods virem. Vemos Mina com os alunos eliminados e Kiyomi acha que sua turma vai ganhar o concurso, mas os colegas de Ban acham que ele pode levá-los à vitória, já que seus poderes são incríveis. Nanzo está chateado porque seus alunos estão perdendo, e ele se lembra de como Kei usou as chamas azuis para matar seu irmão, que por acaso era o melhor amigo de Azaki. Mas ele observa que Soji não é Kei. Soji vê Ban e diz que ele é o único que sobrou, mas mostra a Soji os montes que ele congelou e nota que é uma obra de arte. Ele não está satisfeito com seu trabalho, então destrói os monges, e Soji se pergunta por que ele faria isso. De repente, ele chora lágrimas de sangue, e percebe que finalmente tem uma conta que não pode ser congelada desde que Kao transformou em uma conta fantasma. Todos percebem que ele já está morto, e ele se transforma em um anjo de gelo dizendo a Soji para olhar seu corpo perfeito. Ele convoca uma nevasca para congelar a área e vemos K observando-os enquanto menciona que seu sonho finalmente se tornou realidade. Nanzo não consegue acreditar que Kei transformou Ban em uma conta fantasma, mas Azaki observa que ele queria isso para si e Kikiko relata que ela não pode entrar no casaço falso por causa da nevasca. Ela acha que Ban é uma conta fantasma de alto nível, já que seus poderes estão em outro nível, mas Soji se prepara para enfrentá-lo. Ban convoca as mãos de Aya para contê-lo e se prepara para acabar com ele, mas Soji usa suas chamas para se libertar. Ele observa que suas chamas são eficazes contra contas fantasmas, mas ele luta para atingir Ban, que cria clones para espancá-lo. Em um flashback, Ban comemora ao atingir 8.000 seguidores, mas acha que sua aparência vai desaparecer com o tempo e quer que sua beleza dure para sempre.
Durante a sessão fotográfica da aula, Ban cobre seus colegas enquanto faz uma pose estranha e um professor diz para ele parar de agir como uma estrela, mas ele diz ao fotógrafo para tirar uma foto dele sozinho. Todos percebem que ele é um esquisito, então o Agari acha que deveriam removê-lo da classe, mas Nanzo explica que acredita nele. Durante uma de suas missões, Band vê o corpo de uma mulher e percebe que os humanos não podem escapar da morte, então sua beleza não é eterna. Ele pergunta aos seus seguidores por que a beleza deve se perder com o tempo, e começa a questionar se isso importa, mas percebe que eles não o entendem. De repente, ele recebe uma mensagem de K, que sabe que deseja que sua beleza seja eterna, mas ele se lembra de como Nanzo lhe disse para relatar se K lhe enviasse uma mensagem. Ele acha que K é o único que pode entendê-lo, então opta por não denunciá-lo e começa a conversar com ele. Na noite anterior ao evento, K pergunta a Ban se ele quer se juntar a ele e ele acha que K pode fazer sua beleza durar para sempre, então ele concordou em conhecê-lo durante o concurso. Voltamos ao presente quando Soji cai no chão, mas Ban sabe que ele ainda está vivo porque cercou seu corpo com sua barreira de chamas. Aprendemos que isso o impede de congelar até a morte, mas Ban sabe que isso esgota seu poder espiritual e observa que ele evoluiu, pois agora tem poder ilimitado. Vemos seus colegas assistindo à luta, e eles ouvem Ban quando ele menciona que matará todos os alunos do primeiro ano. Então eles percebem que precisam exercitá-lo, mas acham que não podem fazer nada devido à sua lei sobre o poder espiritual. Voltamos a Ban quando ele observa que nunca considerou seus colegas como amigos, e Soji percebe que ele é o pior aluno da classe A. Ele se prepara para atacá-lo com seu movimento final, mas Ban congela suas pernas e o envolve com correntes. Ele repetidamente o esmaga contra uma pedra e o joga fora, mas ele se levanta e percebe que não perderá para alguém que abandonou seu time. Suas chamas desaparecem repentinamente quando seu telefone é desligado por causa do frio extremo e ele começa a congelar, então Ban pensa que tudo acabou para ele. Ele cria um bloco gigante de gelo para atacá-lo e Soji está prestes a ser esmagado até a morte, mas Naruhiko chega de repente para salvá-lo. Ele pede desculpas pelo atraso e explica que precisava de tempo para recuperar a compostura, mas não consegue acreditar que Ban se transformou em uma conta morta. Ban os ataca com suas penas, mas a barreira de Naruhiko os impede, e ele diz a Soji que eles não vão congelar enquanto estiverem dentro de casa. Então ele deve aproveitar a oportunidade para aquecer seu telefone. Ele agradece a Naruhiko por salvá-lo, mas lembra que precisa se concentrar em manter sua barreira, e de repente imagina o que aconteceria se ele falhasse. Ele começa a pirar, então faz o possível para se concentrar e aumenta o volume de sua música. Em um flashback, Naruhiko fecha os ouvidos enquanto observa seus pais discutirem, e tem medo do que pode acontecer se a briga deles aumentar. Ele conhece um músico esforçado que mora na casa ao lado, e percebe que ouviu os pais de Naruhiko discutirem, então ele lhe dá um iPod para ajudá-la a manter sua mente tranquila. Naruhiko o usa para bloquear o barulho. Mas um dia, Azaki de repente visita sua casa e percebe que os pais de Naruhiko estão com problemas. Eles imploram que ele os ajude porque uma força invisível os prendeu na parede e ele sabe que Naruhiko despertou seus poderes. Kikiko pergunta a Azaki se ele tem um cortador de poder espiritual, mas ele explica que não, e percebe que Naruhiko estava em péssimo estado porque seus pais o negligenciaram. Ele consegue passar pela barreira tirando os fones de ouvido de Naruhiko e diz que agora está seguro. Seus pais o culpam, mas Azaki os encara e decide acolhê-lo. Ele se torna a figura paterna de Naruhiko e o ensina como usar seus poderes, mas ele ainda luta com barulhos altos, então Azaki lhe dá novos fones de ouvido. Ele decide ingressar na academia quando atingir a maioridade, e ficamos sabendo que ele ainda quer se tornar um exorcista, mesmo sendo um covarde, pois quer que Azaki tenha orgulho dele. De volta ao presente, Naruhiko bate a cabeça enquanto ouve sua música e sua barreira não desaparece. O telefone de Soji finalmente liga e ele ataca Naruhiko, mas vemos que ele está prestes a ficar sem energia. Naruhiko o empurra em direção a ataques de Ban e Soji com todo o seu poder, fazendo com que seu corpo se estilhasse, mas ele percebe que era apenas uma isca. Ban o ataca enquanto ele está totalmente aberto, mas a gosma de Kiyomi o protege e os outros estudantes se juntam à luta. Kurou explica que eles recuperaram seu poder espiritual usando a hipnose de Kiri para tirar uma soneca de 10 minutos, e Ban lança suas penas novamente, mas Naruhiko os bloqueia com seu escudo. O Agari admite que sua turma perdeu a batalha e pede à turma B para ajudá-los a exercitar Ban, então todos se preparam para enfrentá-lo. O Ada invoca sua fera cibernética, e Era copia sua técnica enquanto Kuro diz a Soji para conservar seu poder para que ele possa queimar Ban quando tiver chance. Tsurugi o mantém aquecido enquanto eles montam em uma das feras cibernéticas e vemos que Kurou e o Agari estão no único herdeiro convocado, mas Ban diz a eles que suas asas parecem patéticas. Ele os ataca com suas penas para que as feras se esquivem e Kiyomi mira, mas ela não consegue um tiro certeiro. Kurou ataca Ban, que percebe que está totalmente aberto, então ele lança sua pena, mas Kurou pisa no golpe de Agari para pular novamente. Eles atacam Ban de ambos os lados e quebram uma de suas asas, o que o deixa furioso. O Agari observa que sempre gostou de Ban por ser talentoso e bonito, mas surpreende a todos e observa que o Agari deveria entender sua arte. Kurou e o Agari se preparam para atacar novamente, mas sua fera cibernética desaparece repentinamente quando o ar fica sem poder espiritual. Eles caem no chão, mas Tsurugi de repente salta em direção a Ban e diz que sempre o odiou por causa de sua atitude. Ele começa a queimar suas asas, então Ban o esfaqueia com sua pena, mas ele gosta da dor e fortalece suas chamas. A asa de Ban derrete e Tsurugi sabe que ele os traiu desde que quis, então ele diz para ele ir para o inferno. Soji ativa suas chamas e Kiyomi pensa que é muito cedo para atacar, já que ela ainda não conteve Ban, mas Kurou diz a ele para ir em frente de qualquer maneira. Ele ataca com seu punho em chamas, mas Ban se esquiva do ataque e começa a congelar ao perceber que estragou tudo. A escultura gigante de repente começa a se mover, então Ban pensa que ela ganhou vida, mas todos percebem que Hayori a está controlando.
Aprendemos que ela pode controlá-lo, pois tem forma humana, e ela usa o que resta de seu poder espiritual para ordená-lo a atacar. Mas de repente, ele desmorona quando ela percebe que não consegue realizar seus movimentos porque é feito de gelo. Ban não consegue acreditar que sua obra-prima foi arruinada, mas Kiyomi o contém enquanto ele está distraído, e Soji voa em sua direção dizendo que perdeu porque deixou seus amigos irem. Ele acerta Ban com seu combo de tiro rápido e sabe que Ban ainda não foi exercitado, mas percebe que está prestes a desmaiar, então desativa suas chamas. Ele cai na gosma de Kiyomi e Kuro diz a ele para não se preocupar com Ban, pois ele já está no limite. Wagari pergunta a ele sobre Kei, então ele nota que Kei prometeu recompensá-lo, mas de repente ele é cercado por chamas azuis. Ele acha que Kei está lhe dando poder, mas percebe que está prestes a encontrar seu fim, já que Kei decidiu se livrar dele. Wagari o interrompe e explica que ninguém mais o verá, pois suas contas nas redes sociais serão excluídas. Owada nota que ainda tem fotos de Ben em seu celular e explica que sempre se lembrará dele, pois sempre fará parte da turma. Ele se lembra dos momentos que passou com eles em seus momentos finais. Então conta a eles sobre o objetivo de Kei de criar uma terra de dívidas, e pede desculpas por traí-los. Owada começa a chorar, mas Wagari diz para ele ficar forte, e nota que eles conseguiram fazer seu trabalho como exorcistas. Após a batalha, Nanzo e Azaki chegam de helicóptero e imediatamente elogiam seus alunos por fazerem um bom trabalho, mas Wagari se pergunta por que eles estão tão alegres. Todos os recebem de volta quando voltam para a escola, e Azaki explica que eles fazem um banquete sempre que exorcistas morrem em seu trabalho para levantar uma taça aos falecidos. Nanzo se aproxima de Suji e revela que ele é o líder do grupo que queria se livrar dele, mas admite que estavam errados a respeito dele, então pedem desculpas por não tratá-lo bem. Nanzo vê o Wagari chorando, então o anima, e todos aproveitam a festa juntos. Cortamos pra cá, que observa que está triste porque queria que Ban estivesse na Terra Prometida, mas ele está feliz por ter visto o quanto Soji melhorou e diz a Garen que sua nova nação será fundada em breve. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.